Diz aqui que 5 feridos, um grave, após conflito durante festa familiar. Eles até põem entre aspas, vejam bem, só falta dizer que a etnia é festa familiar em Loures, não é? Os festejadores particulares não têm que cumprir a lei, como sabem. E logo a seguir vem outra em que eu digo que se algum simpatizante do Chega estivesse envolvido, meus caros, a informação aparecia logo no título em cima. Como são anti-simpatizantes ou são antipatizantes do Chega, claro que não têm que cumprir a lei e em lado nenhum da notícia se refere à etnia a que pertencem. Mas toda a gente sabe qual é essa etnia. Só falta saber se a festa foi algum casamento de uma menina de 13 anos que abandona a escola para se casar com adultos, que eu acho que isso é pedofilia, porque festas destas ao fim de semana, 2 dias, 3 dias, sábado, domingo, também isso é ocultado, porque isso era chocante demais que se dissesse, não é verdade? Mas se calhar até foi uma coisa dessas. E aqui está um insólito: Humberto Correia, candidato às presidenciais, decidiu destacar-se de forma inédita, fez campanha vestido de Dom Afonso Henriques. Ele já tinha dito que ia fazer isso na televisão, mas este quis chamar a atenção da comunistação social palonça e conseguiu. Vejam, não há ninguém com ele está sozinho, mas a comunistação social palonça agarra nesta notícia para vender os distraídos, para não dizer outra coisa. É para dar impacto, dizia aqui o Dom Afonso Henriques, de meia tigela, diz que é para dar impacto. E ninguém o desmentiu e olha, deu mesmo, apareceu vestido de Dom Afonso Henriques. Ao que chegou a palhaçada em Portugal. Um candidato à presidência da República. Bem, mas também é verdade que depois de termos aquele que tivemos e que ainda temos até hoje, qualquer coisa já parece normal. Massoud Pezeshkian afirmou que a guerra em grande escala com os Estados Unidos, Israel e Europa é pior do que a guerra do Irão com o Iraque na década de 80. Com certeza que se recordam, quem segue a história, na qual centenas de milhares de pessoas morreram. Diz este tipo que estamos numa guerra em grande escala com os Estados Unidos da América, Israel e Europa. Eles não querem que o nosso país se reerga, diz ele. Disse em entrevista publicamente no sábado, no site do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Portanto, este amigo acha que eles estão em guerra com os Estados Unidos e com a Europa. Portanto, quando os políticos mais proeminentes, chamamos aquilo políticos, do Irão dizem que estão em guerra com os Estados Unidos e com a Europa, meus caros, eu acho que a guerra está declarada. Só temos que agir em conformidade. O problema é que os Estados Unidos conseguem responder. A Europa está quieta. A Europa está governada ou desgovernada ou desdirigida por bonequitos que estão ali só para fazer história, fazer carreira e ao Abreu dá cá o meu. Inacreditável. Cerca de 100 ovelhas morrem atropeladas por um comboio em Montemoro Velho. E eu pergunto, e o pastor? O pastor estava a fazer o quê? Hospitais privados já fazem 39 partos por dia e são responsáveis por 31% dos nascimentos. Meus caros, partos no privado continuam a aumentar e já pesam quase 1/3 dos nascimentos na região de Lisboa. Perante a incerteza do SNS, que nunca sabe qual é a maternidade que está aberta, podem ter que fazer centenas de quilómetros, por exemplo, de Lisboa até às Caldas da Rainha, por exemplo. Perante essa incerteza, as mulheres escolhem outra alternativa, diz o obstetra Aires de Campos. Mas eu digo outra coisa, a alternativa é abandonar o SNS, que não dá resposta a quase nada e, quando a dá, é tarde e más horas. E apesar de mais de 500 mil terem abandonado o SNS, funcionários públicos e gente com algum poder, empresários, etc., apesar de mais de 500 mil, com certeza estaremos a falar talvez de 700 mil que abandonaram, que nem os pés lá põem, apesar disso, entraram 2 milhões. Estrangeiros e imigrantes, e disso ninguém quer falar. Ora, meus caros, nenhum SNS aguenta a entrada de 2 milhões de pessoas em 2 ou 3 anos. Nenhum aguenta. Nem aqui e nem na China. António Costa devia ser preso por abrir as portas escancaradas à imigração ilegal. Apenas para tratar da sua própria vida, para ficar bem visto perante Bruxelas, que sabemos que também é escardoida com a Van der Leyen, essas coisas. Para conseguir ser escolhido
para presidente do Conselho da Europa, António Costa abriu as portas escancaradamente a toda a gente, a imigrantes ilegais, mas ainda ao menos, ainda se fosse boa gente, fosse boas pessoas que quisessem vir para aqui trabalhar como nós fizemos em França nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70, não. Eles vêm para aqui, mas não é para fazer nada. É para terem filhos, é para serem tratados e é para estarem aqui a viver de expedientes, porque de 2 ou 3 milhões que neste momento já cá devemos ter, ninguém sabe. O próprio INE disse que não queria falar mais sobre isso, não conseguia dar mais números porque não os tinha. Se cá tivermos 3 milhões de pessoas, olha que não deve estar muito longe da realidade, a verdade é que esses 3 milhões de pessoas, deles, só trabalham 400 ou no máximo 500 mil. Então vamos ter 2 milhões e meio de pessoas que não trabalham para 500 mil pessoas trabalharem. Um quarto, não é? Ou um quinto neste caso. Se 250, se temos cá, imagine, 3 milhões e só trabalham 500 mil, nem é um quinto, é um sexto. Temos 5 imigrantes que não trabalham para um imigrante trabalhar. Se forem 2 milhões e meio é que é um quinto, mas a gente não sabe. Nós sabemos se são 2 milhões, são 2 milhões e meio, são 3 milhões, não fazemos ideia. De qualquer maneira, entre um quarto e um quinto dos imigrantes que cá estão, são os que trabalham legalmente. E a pergunta é, então e os outros estão cá a fazer o quê? Como é que vivem? Trabalham ou ganham dinheiro para poder comer? Como? Como? Não me vão dizer que é subsídio dos portugueses, vão? E como vou falar de Trump, vou tirar a minha boina e substituí-la por esta. Muito obrigado. O republicano vai estar presencialmente com Zelensky na Flórida. Trump teve conversa produtiva, entre aspas, com Putin antes do encontro com Zelensky. Na CNN, Communist News Network, isto sou eu que digo, o pior palhaço anti-Chega vociferou hoje, por várias vezes, aquele que chamava racista ao André Ventura. Disse hoje várias vezes que Trump é aliado do Putin. Com certeza que estão a lembrar quem era, eu nem quero falar no nome desse tipo. Devia ser preso. Esse fanático anti-Chega e anti-Ventura devia ser preso. E o chefe de redação que deixa esta propaganda porca ir para o ar também devia ser preso. E os dois na mesma cela, juntamente com mais 18, ok? Pois, porque isto é uma pouca vergonha, um tipo numa televisão vir dizer que o Trump é aliado de Putin, e disse-o mais do que 2 ou 3 vezes. É incrível, não é? Como é que esta gente continua a ter carteira de jornalista? Atenção que este não é jornalista, tiraram-lhe a carteira e mesmo assim continua a fazer jornalismo. Então é ilegal. Aqui temos mais um clandestino. Esse atrasado mental é clandestino também na sua profissão, que é de jornalista, embora não tenha carteira. É um clandestino, é um ilegal. Esta notícia é do Washington Post. Verónica Garcia é uma atleta transgénica que ganhou o campeonato de mulheres da universidade, 400 metros e tal, mas agora tem muitos problemas. Minha cara senhora, assista a uma senhora. Não existe isso de transgênero. Existem homens e existem mulheres. E depois existem aberrações de toda a ordem e toda a natureza. Até há quem julgue que é Napoleão, outros julgam que são cães, outros julgam que são gatos, outros julgam que são pinheiros. Este tipo pode competir num futuro campeonato das aberrações. Sim, das aberrações pode. Quando houver os Jogos Olímpicos das aberrações, que já há atletas suficientes para isso. Mas não pode competir no feminino. Isso nunca. E a Brigitte Bardot, o ícone do cinema francês e símbolo da libertação sexual, morreu hoje. Meus caros, sobre a Brigitte Bardot há uma coisa que ninguém diz. Não sei porquê, mas vou dizer eu. É que ninguém diz que ela era apoiante incondicional de Marine Le Pen, portanto da extrema-direita, como eles dizem lá os comunistoides dos jornalecos franceses, a extrema-direita francesa, e que criticava abertamente o Islão. Fê-lo várias vezes, até foi uma vez multada por isso. Mas infelizmente não foi pelas suas capacidades interpretativas ou de talento como atriz que ela ficou célebre. Não. Foi por ter a carinha laroca e o corpo com que nasceu. Foi, portanto, por ser um símbolo sexual para consumo masculino que ela ficou célebre. Muito mais do que pela atriz que foi, que nunca passou da mediania, temos que dizer a verdade. Agora, associar o seu modo de vida
como símbolo sexual feminino à libertação das mulheres, meus caros, é pelo menos patético. Isso é o oposto, não é? Isto é o oposto do feminismo. O oposto. Porque ela foi exatamente o contrário disso. Um belo e apelativo produto sexual para consumo masculino. Isto nada tem a ver de feminismo. Ela é muito esperta, ganhou bem a vida com a figura com que nasceu, com que Deus a quis agraciar. Agora, dizer que era uma grande atriz nunca pode ter sido, nunca foi, não é verdade? Mas, sim, foi uma ativista a favor da extrema-direita francesa. Isso é verdade e disso ninguém fala, isso ninguém diz. Meus caros, e mais uma notícia de sucesso das nossas ex-colónias. O Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe diz que a dívida externa duplicou em 2025. Meus caros, hão de me dizer qual foi a ex-colónia portuguesa que está melhor hoje do que estava em 1974, atualizando os tempos, atualizando idiosincraticamente para hoje os parâmetros de então. Qual foi aquela que melhorou de vida? Nenhuma. Nem Angola, nem Moçambique, nem a Guiné, nem Cabo Verde, nem São Tomé e Príncipe. Nenhuma melhorou. Todas se mantiveram, todas pioraram, todas desceram no ranking dos países mais desenvolvidos. Expliquem lá isto, seus opinecos do escardume. Meus caros, o medo de ofender as minorias está a pôr em perigo o público. Quem o diz é o The Telegraph, inglês. O medo de ofender as minorias. Nós que estamos na nossa terra temos medo de ofender aqueles que nos visitam, que vieram para cá. Trabalhar ou trabalhar. E está a pôr toda a gente em perigo, está a pôr o público em perigo. No Reino Unido e em toda a Europa. Temos que prestar bem atenção a isto, porque bem sabem que o que se passa hoje em Inglaterra vai-se passar em Portugal daqui a algum tempo. Cada vez menos tempo, porque nós, nesse aspecto, estamos muito acelerados, mas é sempre com atraso. O que está a passar em Portugal já se passou em Bruxelas, já se passou em França, já se passou em Inglaterra há muitos anos, nós não quisemos aprender e estamos a sofrer o mesmo ou pior. Pelo menos ponhamos os olhos nisto. Não entremos nesta coisa de ter medo de ofender as minorias, porque eles não têm medo nenhum de nos ofender a nós. Jimmy Kimmel diz que em 2025 foi muito bom para os Estados Unidos do ponto de vista do fascismo. Vejam bem, este tipo que teve o programa suspenso e depois reativaram outra vez em má hora. Aqui está a pior e a mais comunista fonte de informação, que é a Lusa. Estão a ver aqui a agência Lusa, não é? Como eu chamo, a Lusa, que é o Pravda, ou o Diário do Kremlin, é o Pravda português, como eu lhe chamo, na sua propaganda diária contra a direita largamente maioritária e até com a maioria constitucional de 2/3 na Assembleia da República, como já vos disse, que é que temos hoje. E ninguém faz nada para que a comunistagem miserável que capturou a agência Lusa, agora é estatal, o Estado comprou a parte que faltava e, portanto, é totalmente paga com os nossos impostos, ninguém faz nada para que esta agência foi capturada pelos comunistas, seja limpa do wokeismo e da comunistagem que se apoderou dela. Como é que é possível que ninguém faça nada? E foi Montenegro que comprou o resto que faltava da Lusa, pois está pior que nunca. Está mesmo o Pravda, é o Diário do Kremlin, ou o Pravda, como queiram, o Pravda português, a Lusa. No sábado, promotores italianos anunciaram a prisão de 9 pessoas suspeitas de financiar o Hamas por meio de organizações beneficentes sediadas em Itália, numa operação coordenada por unidades anti-máfia e anti-terrorismo. Como eu vos disse há pouco, aquilo não é Portugal. E a Itália prendeu então 9 pessoas que estavam a financiar o Hamas através de caridade, suposta caridade. Ao fim e ao cabo, o que estavam a fazer era pedir dinheiro para a caridade, coitadinhos, dos palestinianos e depois dar esse dinheiro diretamente ao Hamas. E, meus caros, no mundo dos desequilíbrios e das doidices, acontecem ciclicamente essas coisas e essas coisas, esses desequilíbrios e essas doidices dão, por algum tempo, milhares de milhões a muita gente e dão milhares de milhões enquanto duram, mas nenhuma mentira dura para sempre e tudo acaba por voltar ao equilíbrio.
pobres dos desgraçados que ainda acreditam piamente nas mentiras com que os injetam para os fazer gastar dinheiro inutilmente. Esta humanidade está ainda muito estupidificada e continua a acreditar no Pai Natal. E porquê é que eu digo isto? Porque o setor da energia solar espanhol está a passar por uma reestruturação após uma queda acentuada nos preços da eletricidade. Recordem-se do apagão, nunca ninguém o explicou. O que levou os proprietários de projetos pouco rentáveis num dos principais mercados de energia renováveis da Europa a procurarem alternativas. Não dá dinheiro os painéis solares. Ao princípio vende-se a ideia de que aquilo dá muito dinheiro, que é uma fortuna, e depois chega-se à conclusão que afinal já deu, mas foi em tempos, agora não. Mesma coisa está a acontecer com os carros elétricos, não é? Aquilo é uma maravilha, agora abastecê-los nas áreas de serviço fica mais caro do que meter gasóleo. E tenham calma, que qualquer dia vão fazer como já vão fazer agora também em Inglaterra, salvo erro, que é os carros só podem ter uma determinada potência, tem que haver limitador de consumo para não consumirem muito. Estão a ver? Compraram carros que têm 500 cavalos e depois só podem aplicar 100 ou 150 no máximo. Tudo ilusões. Eles arranjam maneira de vos contar histórias da carochinha, vocês vão acreditando nas histórias da carochinha e vão comprando os produtos que eles querem que vocês comprem. Depois chega-se à conclusão que aquilo afinal não é nada disso. É tudo mentira porque tudo mudou. Porque o mercado deixou de ser apelativo para esse tipo de produtos. Ao princípio até seria, mas depois automaticamente deixa de ser. Porque é quando eles percebem que têm que ganhar dinheiro, e têm que ganhar dinheiro sério. E então as pessoas já compraram os produtos, o que é que vão fazer? O que é que vão fazer aos painéis solares? O que é que vão fazer aos carros elétricos quando perceberem que vão gastar mais em eletricidade do que gastam em combustível? Vão fazer o quê? Para ninguém os quer comprar, de volta, não é? Meus caros, traficante do Ferrari foi condenado a prisão efetiva. E lembram-se com certeza deste caso, está aqui a reportagem, vamos ver um bocadinho. Foi condenado em novembro pelo Tribunal de São João Novo no Porto a 5 anos e meio de cadeia por tráfico de droga. Os mais de 600 mil euros que lhe foram apreendidos na casa da mãe pela PSP e que são resultantes deste crime vão reverter a favor do Estado. Já o Ferrari de 275 mil euros, no qual circulava na altura da detenção, será devolvido ao legítimo proprietário. Na altura, a viatura estava na posse de Bruce, porque ele conhecia alguém que estava interessado na compra, mas o negócio nunca se concretizou. Pronto, manigâncias, enfim, truques. A verdade é que em Portugal, meus caros, o negócio da droga a céu aberto prospera. Prospera e olhos vistos. Não só no Porto. No Porto é à descarada, não é? Mas, enfim, olhem. Bastava fazer rusgas sem anúncio prévio, obviamente, sem ter informadores que depois vão dizer lá aos milhares de acampamentos de norte a sul do país e que todos conhecemos, que se encontravam de certeza toneladas de droga e de todas as espécies e de todas as variedades, meus caros. E também armas ilegais. Iam encontrar centenas, talvez milhares. Um verdadeiro arsenal que está neste momento nas mãos de quem agora nem sequer tem que cumprir a lei. Mas ninguém os quer fazer. Ninguém quer fazer isso porque isso seria o maior escândalo de todos os tempos e seria politicamente desastroso para a esquerda, que ainda tem muita força sobre juízes e magistrados. Um grande abraço e até já.